paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 91. Multidão de pessoas, multidão de filhos, na verdade é multidão de filhos, esse é o termo correto. Mas como assim, multidão de filhos? Que tipo de sermão é esse? Multidão de filhos, tipo de... Estamos em 2025, imagine o que é pensar em ter uma multidão de filhos no tempo de hoje, com a carestia, com o custo de vida. Mas Isaías, 2:49, no versículo 2, fala sobre flechas. Aí vocês vão entender que eu vou conectar uma coisa com a outra, o porquê de multidão de filhos tem a ver com flechas, Flechas na aljava. A aljava, pessoal, é aquela cestinha onde você coloca, uma espécie de cesta de couro, na verdade, onde você coloca as flechas, está com o arco na mão, vai pegando as flechas e lançando. Eis a ideia, Mas vamos lá, vamos tentar compreender essa questão de muitos filhos, multidão de filhos. Voltando, 2025, tempos de hoje um casal tem no máximo um filho, e sempre pensando na ideia de que para criar filhos é muito trabalhoso no sentido do custo mesmo, Custo com educação, custo com saúde, custo com a vestuário, a questão do aluguel, das contas que tem que pagar. As pessoas realmente são meio receosas com relação a isso. Mas também existem algumas pessoas que têm uma quantidade até razoável de filhos, de uma grande quantidade. Aí a gente poderia perguntar o seguinte, eu vou colocar agora na visão porque eu quero ver, quero que vocês analisem também nessa visão, não no sentido que vocês vão seguir o meu conselho e a partir de hoje todo mundo vai querer ter mais de 20 filhos, muita ousadia pensar em 20 filhos nos tempos de 2025, mas eu conheci pessoas, mulheres que tiveram mais de 20 filhos e que os criou, com dificuldade ou sem dificuldade, os criou, e eles estão espalhados aí pela terra, vamos dizer assim. Mas a ideia é a seguinte, pensa no seguinte, se você tem dentro da sua vida um projeto de criar um time de futebol, você vai querer jogar com o time de futebol e falou para você mesmo assim, mas eu quero jogar com o time de futebol, mas eu quero que sejam os meus jogadores, que saem do meu sangue. Nesse sentido, essa é uma ideia meio diferente, mas aí você poderia ter um time de futebol que são 11, Na verdade são mais, Você escolhe 20 jogadores para que 11 estejam atuando, ou 20 ou 22, existe uma regra para isso, eu nunca sei, não entendo tanto de futebol, mas que eles de 11 estejam jogando e existem as reservas ainda. Um ponto é esse. Outro ponto também interessante, eu quero agora fazer um trabalho, quero construir, quero bater uma laje na minha casa. Já imaginou você com 15 filhos na sua casa, você não precisa de ajuda de ninguém para bater sua laje, você vai bater sua laje você e os seus filhos. Aí você vai para a zona rural, tem lá suas tarefas de terra, muitas tarefas de terra, quer fazer um plantio, com quem você vai contar? Olha, eu tenho 16 filhos, vou colocar essa meninada toda para trabalhar para mim, no sentido de produzir junto comigo, não é nem para você. Vai estar produzindo a família toda para a família, na realidade. É uma visão? Pois é, antigamente, 7.000, 6.000 anos atrás, há muitos anos atrás, essa ideia, até menos do que isso, 2.000, 1.500, até 500 ou 1.000 anos atrás, essa ideia era uma ideia interessante neste motivo, de que você, na realidade, ao ter uma família grande, você tinha à sua disposição mão de obra. Essa era uma das ideias, a gente não pode ignorar isso também. Só que eu quero tratar essa multidão de filhos num outro sentido, claro, no sentido espiritual, que é o que nós estamos discutindo aqui, a questão do cristianismo, da ideia do cristianismo, de como funcionaria isso para a gente. Quando a palavra diz lá que a flecha na aljava, e aquele que tem muitas flechas na aljava, esse é a multidão de filhos, é quem tem muitas flechas na aljava, é quem tem muitos filhos dentro da família. Porque assim, quando você tem uma flecha só,
e você tem uma situação em que você usa uma flecha só, não tem mais nenhuma, acabou. Você dá um tiro só, acertou, não acertou, já era, acabou. Não tem mais, não volta mais. A flecha vai e não volta mais, né? A palavra flecha tá. Flecha também é utilizada no Evangelho com outros sentidos. Num outro momento a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas observem isso. E no diferente, se você olha, pastor, já tem mais, pega outra flecha, tá, e chega mais perto do alvo. Aí você tem outra flecha, chega mais perto do alvo, e outra, até que você tá acertando o alvo, você, né, de uma maneira pontual no alvo, bem no meio do alvo, aí você acertou. E por que isso? Porque aí nós podemos ver outras coisas. Se você, aí voltando para o sentido da família, e você tem filhos, você tem a quantidade de filhos, você treina esses filhos, você ensina esses filhos, se for para a colheita, que cada um colhe de um lugar, ou que aquele que faz a colheita, mas tem aquele que amarra o fardo, e aquele que pega o fardo e movimenta o fardo, tem aquele que cuida do animal, que vai carregar o fardo. Então cada um deles vai ter um conhecimento diferente, que no todo vai te dar um maior suporte para fazer várias coisas. E isso serve para o meu exemplo aqui. E aí eu vou trazer ainda mais para o reino espiritual, no sentido de que ter filhos, principalmente hoje no sentido não biológico, mas quando você tem filhos que são pessoas, são seus discípulos, pessoas que estão dentro do seu ministério, ou pessoas que seguem você por qualquer conhecimento. Às vezes você é um marceneiro, você tem até filhos biológicos, só que seus filhos biológicos, eles se inclinaram, na realidade, para análise de sistemas, e o outro quer ser químico. Nenhum deles quer ser marceneiro. E de repente uma pessoa que trabalha para você, ele se torna como, eu vou botar entre aspas, porque é mesmo entre aspas, o seu filho, no sentido de que ele gosta da marcenaria e ele fica de olho em você, quer aprender coisinhas e coisinhas sobre marcenaria, ele torna-se o seu filho. E se são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marceneirozinhos que você forma, que são seus filhos, no sentido de que você os ensina a entender até onde eu queria chegar, esses 10 marceneirozinhos, ou esses 10 pedreiros, ou esses 10 pintores, ou esses 10 que trabalham com alguma atividade que você também trabalha, 10 pessoas que trabalham com mecânica, 10 pessoas que trabalham com pintura de carro, e você forma essas pessoas e elas se relacionam com você de maneira positiva, são flechas que você coloca na sua aljava, que você vai usar de acordo com a necessidade e o próprio treinamento que você deu para eles. Quanto mais você afiou a ponta da flecha, mais certeira e mais perfurante ela é. Ou quanto mais você ajustou o formato da flecha, mais certo é que ela pode atingir o alvo que você deseja. Trazendo ainda mais para o reino espiritual, um ministério onde tem um pastor, onde tem uma igreja, onde a igreja tem várias pessoas, e você se preocupa em transformar eles em pessoas que são lideradas por você, pelo amor que Jesus Cristo botou em teu coração de forma amorosa, você os chama como filhos para você, eu vou usar uma palavra que é treinar, você treina eles adequadamente, lendo a palavra de Deus, e eles ficam preparados como flechas afiadas para te ajudar na pregação do Evangelho. Agora, eu acredito que vocês todos entenderam até onde eu queria chegar. Multidão de filhos, sim! Multidão de filhos para ajudar no processo das coisas, quer sejam biológicos, quer não sejam biológicos, mas que sejam filhos ideológicos daquilo que você pensa, daquilo que você ensina, que você aprendeu de Deus e ensina para eles, e eles também aprendem e possam multiplicar essa ideia para muitas pessoas. Só um momento. Então compreendam que aí você pode, sabe, de certa forma, ter uns que cuidam da parte do Ministério de Esportes, tem um que cuida da parte do Ministério de Ação Social, outros que cuidam da parte do Ministério de Mulheres, de Adolescentes, de Crianças, outro que cuida da parte de homens, de pessoas que chegaram recentemente, de pessoas mais idosas, e aí você vai ter muitas formas e muitas flechas para serem usadas de acordo com a necessidade daquele seu ministério falando em igreja, ou daquele seu ministério
não religioso, né? Aquilo que é da vida secular, do seu ministério secular, que é a sua atividade, não importa qual atividade seja, tudo isso é interessante, porque você ter essa preocupação de preparar outros, quer sejam filhos, quer não sejam seus filhos biológicos, mas filhos da ideologia, vai com certeza te ajudar a caminhar bem com relação a tudo. Então entendam que multidão de filhos podem ser biológicos, com certeza bem treinados, lhe proporcionarão, aqueles que você manda para estudar, você tem que entender isso, pessoal, tem que mandar as crianças para estudarem, que não tira eles do estudo não, deixa eles estudarem, se prepararem, se fortalecerem academicamente, para com certeza conseguir postos de trabalho com qualidade cada vez melhor. Mas às vezes tem um filho seu que não quer, ele quer se tornar quer realmente trabalhar na parte de marcenaria, e que ele tem que aprender a marcenaria, mas falar com ele, olha, mas não adianta você só ser um marceneiro de cortar madeira, tem que ser marceneiro de polir madeira, né, moldar madeira, fazer um trabalho de madeira, trabalhar com madeira com vidro, trabalhar madeira com outros objetos, né, e com outros tipos de materiais, e se diversificar, e fazer de um jeito, de outro, porque aí ele vai ser um marceneiro de excelência. Você como pai, mesmo não sendo marceneiro, você pode incentivar o seu filho que e que desejou ser marceneiro a fazer aquilo com qualidade. Assim serve para qualquer outra profissão, mecânico, fotógrafo, quer ser youtuber, quer fazer um trabalho como ator, como cantor. Você incentiva ele a buscar a melhor forma possível de se apresentar para a sociedade como um profissional que vai levar alguma coisa para a sociedade. E isso é importante. Isso com certeza é importante. E também quando você é líder, quando você se coloca como líder de algumas pessoas, eles serão seus filhos não biológicos, filhos ideológicos, que você vai preparar para, multiplicar um pensamento seu. Aquele negócio de que tem um mestre, né, nos estudos, um mestre na área acadêmica, o mestrado na área acadêmica, e a ideia dele é que a pessoa que está ensinando, o que está aprendendo no mestrado, ele seja o mestre dele no sentido de passar as ideias e as ideias crescerem na mente de uma outra pessoa. Esse é o propósito de um mestrado. De um doutorado o propósito é outro, mas de um mestrado é esse. Então, nesse sentido, o que eu quero fazer para vocês é que ter uma multidão de filhos, no sentido biológico ou não biológico, para que você se dê bem na sua vida e transforme boas ideias que você tem para que toque outras vidas através de outras pessoas. Eis aí a mensagem. Muito obrigado pela sua paciência e também pela sua audiência, mais uma vez eu digo, e dessa vez, eu espero que vocês estejam multiplicando essa mensagem para outras pessoas e te vejo no próximo vídeo.